Estamos de volta com Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você que nos dá o prazer, né, dessa audiência aqui na capital e também no interior. Vamos falar agora sobre um projeto social e, ao mesmo tempo, esportivo. Tenho o prazer de conversar agora com o pastor Carlos Barros, pastor e ex-jogador de futebol profissional. Seja bem-vindo. Tudo bem? É um prazer. Prazer é nosso. Bom, pastor, ex-jogador de futebol e agora professor de futebol. Amém. A partir do dia 1º de fevereiro, na próxima semana, precisamente na sexta-feira, às 3 da tarde, será inaugurada, daqui a pouco a gente vai mostrar a arte, a Escola de Futebol do Acre. O que levou o ex-jogador e pastor a desenvolver esse projeto? O principal motivo foi através de umas pesquisas nas escolinhas, né, que atuam no nosso futebol. E eu cheguei à conclusão que a maioria delas, não é todas, né, a maioria delas, elas têm um quesito mais recreativo do que formativo. E nos últimos tempos, né, tanto os clubes profissionais entraram na questão de não mais investir nas categorias de base. E eu relembrando da minha época que o fluxo das categorias de base era constante. E aí eu decidi montar essa escolinha com o intuito de fazer com que esse fluxo volte, né, revelando jogadores. É que não faz muito tempo, nós tínhamos aí espalhados pela periferia de Rio Branco muitos times de bairro, né? Times ligados a alguma associação, alguma entidade, mas, como você falou, não tinha assim um caráter formativo, né? Era digamos assim, um recanto de peladeiros, mirins, né? Exatamente. Você quer algo diferente. Exatamente. Uma criança, você chegar com a bola, com a garotada, pronto, joga a bola, todo mundo quer. Mas nós vamos entrar na questão fundamentos, né? Aprender a bater numa bola, tocar a bola. E essa idade que eu vou trabalhar de 7 a 15 anos, exatamente é o período de formação. Sim, né? Claro. E eu acredito muito no que eu vou falar agora, que nós estamos investindo num projeto nobre. Como diz a própria palavra de Deus, lá no livro de Provérbios, fala que o nobre persevera na sua nobreza. E ele faz coisas nobres. Então, por que eu falo que é um projeto nobre? Porque nós vamos trabalhar com a herança apontando para o futuro, que são as crianças, né? Então, 3 pontos principais nesse projeto é a questão técnica, né? Nós vamos lá ensinar os fundamentos do futebol. Questão social, porque não é só futebol, né? Tem a parte da cidadania, disciplina, que se o cara não se revelar um grande jogador, mas sair de lá com um cidadão exemplar. E o terceiro ponto que eu posso citar é a questão espiritual. Não vou estar fazendo culto, não vou estar lá pregando, mas eu sou pastor. Então, qualquer oportunidade, eu estarei ali espiritualmente falando, ministrando algo, ensinando algo espiritualmente falando. É importante isso. Coloca aí na tela, por gentileza, meu amigo Neto, a artezinha aí, tá, da escolinha. Escola de Futebol do Acre. Exatamente. Foi você mesmo quem criou? A artezinha aí? A ideia da arte foi um rapaz, um profissional, né? Eu falando para ele a ideia, né? Você disse como era para fazer e ele fez. Você não sabe fazer, mas sabe como faz. Exato. Eu escolhi as cores do Acre, né? Legal ali. E o nome, a Escola de Futebol do Acre, tudo a ver com o que a gente quer trabalhar realmente. Ajudar os times profissionais revelando jogadores. Tem uma parceria com o Arthur Soccer. Sim, é um amigo, né, que cedeu de forma, diria assim, não foi grátis, né? Mas ele fez de tudo para colocar num preço razoável para que a gente pudesse fazer o trabalho. Vocês foram contemporâneos? Sim. Jogaram juntos? Jogamos contra e depois juntos. No Juventus, era contra ou a favor na base?
No caso, era contra, ele ia jogar no Rio Branco. Era no do infantil. Depois, já juniores, ele no Juventus, eu no Rio Branco. E no profissional, Esse papelzinho Rio Branco. inversos. Você começou no Juventus. Exato. Infantil. Exatamente. Eu jogava no Atlético, você jogava no Juventus. Isso. Zagueirão. Eu lembro um dia nós jogávamos de velocidade, o Matador, qual é o nome dele mesmo? Esqueci. Rui Mar. Que é um jogador muito bom, também inteligente, mas ele não tinha a mesma velocidade que você tinha, nem a que eu tinha. E eu tinha certeza que faria o gol. Você viu na cobertura e deu um carrinho que levou com tudo. E Poder de recuperação impressionante. Ali, já com 15 anos, você já era algo... Já tinha algo diferente dos outros. sim, graças a Deus, né? Assim, por causa... Isso é coisa da sua própria natureza, né? Que o treinamento era o mesmo, né? O exercício era o mesmo. Acho que a minha dedicação ajudou muito, né? Porque eu não me considerava, na minha autocrítica, eu não me considerava assim que poderia despontar, né? Mas eu pensava, já que eu não tenho essas condições natas, eu vou trabalhar. Então, me esforçar muito. Agora, a partir de quando você acreditou, bom, eu vou chegar lá? Já quando eu comecei a ter as oportunidades. Já? Isso, quando eu comecei a ter as oportunidades. Ainda no sub-20 você já estava... Não, aí eu já estava jogando mesmo. Mas eu tinha 16 anos quando eu tive a primeira oportunidade no time principal, no time de símbolo, que não era profissional ainda, mas era o adulto, vamos dizer assim. Quando eu tinha 16 anos, o Ilimani foi lá, apostou e me botou para jogar. Aí daí Olha o clínico do Ilimani. Exato. Alguns anos depois, vocês também têm parceria, né? Sim. O Independência é o time que eu me aproximei agora, através do Ilimani, para dar preferência a atletas que vão despontar, dar preferência pelo Independência. Você vai trabalhar até quantos anos com os garotos? De 7 a 15. A 15 anos. Então vai ser uma escolinha de futebol mesmo? Exatamente. Você deve montar algum time para disputar alguma coisa, não? Eu pretendo... Lá para abril, quando eu já tiver o conhecimento pleno dos atletas que vão estar trabalhando comigo, aí eu vou articular para entrar numa competição. Evidente que essa não vai ser a principal atividade. A principal atividade vai ser a escolinha, a formação de jogadores. Exatamente. A competição fica para depois. Exatamente. Isso é bom, porque nós temos aí, como você falou, até mesmo algumas escolinhas vai voltada à competição e não à formação. Exatamente. Aí você mistura uma coisa com a outra às vezes. Exatamente. E na hora que você citou o Rui Mar, eu lembrei que eu vou estar trabalhando de uma forma assim, bem diferente. Toda semana eu vou estar levando um ex-jogador do nosso futebol para dar uma palavra lá para os garotos, né? Então, quando eu falo do Rui Mar, é porque o Rui Mar é um dos que estão na lista, né? Sabino, que eu já contactei, né? O Sabino, tem o Tinda, tem vários outros. O Marcelinho, lembra do Marcelinho? Marcelinho. O Marcelinho e Arthur acabaram com o Paysandu aqui. Eu lembro. Então, o próprio Arthur, né, que vai estar lá à Coincidência disposição. ou não, eram da mesma região. Você, o Arthur e o Marcelinho. Exatamente. Marcelinho morava na minha rua. Exato. Foi outro... Marcelinho Paraíba. Ele é um pouquinho mais jovem que você, né? Sim. Mas foi outro também que tinha uma velocidade impressionante. Muito E inteligente, técnico, né? Exatamente. Aliás, ele ainda joga muito. Pessoalmente eu não vi, eu contacto com ele pelas redes sociais. Ainda joga muito. Quero encontrar o Mariceu, levar o Mariceu lá. Cracaço. Carlinhos Bonamigo. Meu amigão. Com certeza, quando eu encontrar ele, eu vou convidá-lo. Jogou mais contra do que a favor, né? Carlinhos? Com o Carlinhos Bonamigo, nunca joguei. É porque ele estava encerrando quando você estava... Nem contra, nem a favor. Só que eu assisti muito ele. É um baita jogador, né? Muito bom. Por muito tempo ele, aliás, ainda é o príncipe do futebol criando, né? Ele teve um tempo aí com a escolinha, né? Ele deve voltar nos próximos dias. Ele tinha uma parceria com a Sermurb. Aí foi suspenso em função de outras atividades lá. Deve voltar nos próximos dias aí com outra escolinha também. Mas é bom isso, né? Saber que alguém que fez a diferença, né? Se importa também em formar novos jogadores. Tem o Closby tem a escolinha de goleiros, né? Eu até falei brincando um dia desse com ele, ele também está surtindo efeito positivo. Isso, ele também é um dos que vão estar numa parceria, me ajudando. É que ele não tem bandeira nem cores. Ele tem uma escala de segunda a sábado e cada dia ele passa em um clube desse aí. Sim. Ele
É uma escolinha itinerante. Ele é uma pessoa incrível, assim, ele se importa mesmo. Ele já tem o material dele próprio, onde ele vai levar tudo. Aí ele, no dia da inauguração, ele vai estar lá. O clube só entra com um espaço físico. Exatamente. Só, mais nada. Verdade. Ele vai na capital, no interior aqui também, nos municípios próximos. É algo assim extraordinário. Tem dado resultado a questão dos goleiros aí. Sim, né? eu até falei para ele, igual ninguém está vindo mais gol frango. E tem o Dorielson, né? Dorielson. Que faz um trabalho também excelente. Eles são amigos, né? Mas o Dorielson é assim, já, a partir já do finalzinho da base para o início já do profissional. Ele vai lá na raiz isso, também. Ele né? não é das categorias de base. Né? Que é mais complicado, né, Carlos? Você ministrar aulas de fundamentos. Sim. No caso, o cara tem que ter paciência, né? Porque ali não é hora ainda de tática, né? Exatamente. É hora de fundamento. A tática, a partir dos 17 anos e tal. Você vai falar em tática de futebol para garoto de 12, 15 anos, é muito complicado, né? Você é queimar etapas, né? Ainda Exatamente, não é hora, né? Ele precisa entender, ele já tem, teoricamente, porque ele assiste a TV, assiste, né? E ouve as pessoas falando. Mas quando ele vai lá, ele primeiro precisa, para executar a tática, ele precisa ter a técnica, né? Evidente que quando passa assim dos 30 minutos e o time não consegue render o esperado, aí não tem mais negócio de tática. Aí esquece a tática, né? Aí vai pro abafa, pro tudo ou nada, né? Pro aí vai prevalecer a técnica do cara, né? Sim, a técnica e aí a parte física. Nesse caso, às vezes, até a parte física. Né? Que vai com tudo, né? Eu lembro que você foi um dos zagueiros, você e o Paulão, que menos fizeram falta. O Leólogo também. Mas eu acredito que, pelo preparo físico que vocês tinham, tempo de bola, então chega primeiro. Quem chega primeiro não chega fazendo falta. Né? Antecipa, né? Exatamente. Vê a jogada. Exatamente. Chega um tempo, eu gostava dos carrinhos. Aí eu me inspirava Mauro Galvão e o Ricardo Oliveira. E depois eu ouvi numa entrevista do Mauro Galvão... Não, Ricardo Rocha, não? Ricardo Rocha, exatamente. Oliveira ainda é o atacante. Atacante, tá certo. Que é pastor também. Exato, Ricardo Rocha. Aí depois eu ouvi uma entrevista do Mauro Galvão dizendo assim, que às vezes que ele deu o carrinho, é porque ele estava mal posicionado. Aí foi a última, né? Aí eu falei, nossa, e eu achar legal dar o carrinho, né? Aí eu comecei a tentar adotar isso. Então você passou a ter o carrinho como... Não a opção número 1, e sim o plano B. Exatamente. Porque ele explicava por quê. Ele dizia assim, quando a gente dá o carrinho, a gente fica no chão. Se você errar, o atacante vai embora. Vai embora ou então comete a falta. Aí daqui que você se levante, né? Porque o carrinho já é no limite, né? Exatamente. Tem atacante que, espertamente, retarda um pouquinho e dá o corpo, o cara levar ele também, né? Exatamente. Aí não tem pra onde vir no marcado. Aí o fundamento que ele... A fundamentação que ele usa, né, dizendo que fica no chão, eu falei, me convenceu, ele tem razão. Então, tentar ficar o melhor posicionado possível, né, para não precisar dar o carrinho. Você lembra, vou te colocar aqui numa saia justa, no primeiro momento até nem tanto, mas no segundo sim. Qual foi o teu melhor colega companheiro de zaga? Agora sim. Eu me dei muito bem com o Chicão, um entrosamento. Não, às vezes se dá bem pessoalmente, mas em campo... Dentro de campo, tô falando dentro de campo. Dentro de campo. Fora de campo o Chicão, um cara muito calado, assim, né? Mas às vezes uma coisa ajuda a outra, né? Sim. Teve um entrosamento muito bom, né? Acho que foi com ele mesmo. Porque tem hora ali que vocês discutem, né? Sim. Um xinga o outro, mas não pode ultrapassar o limite, né? E tem cara que não admite isso, Eu fiz uma parceria boa com o Anderson também. Anderson, né? lembro. Mas... eu joguei muito mais tempo com o Chicão. O Anderson não era daqui, né? Não, é mineiro. Mineiro, Eu joguei com o Chicão, acho que consecutivamente, durante 6 anos seguidos, ou mais. O Chicão, ele não era... Não foi um dos melhores, do ponto de vista técnico, da posição. Agora, ele era muito regular, muito atencioso. Sim. Usava bem o corpo. O senso de posicionamento do Chicão é excelente. Impressionante. Impressionante. E qual foi, assim, o pior que você dizia assim, esse aí é complicado. Pelo cara ser ruim, né? Às vezes é falta de atenção. Eu preferi não falar, mas assim... Pode falar em off. Eu vou falar sem citar o nome. Mas veio um jogador de fora,
tentar lembrar aqui o ano. Era o Coca-Cola que estava treinando o time. E Então, final dos anos 80. ele não era ruim, tecnicamente, mas dentro de campo, Era atrapalhado. ele fazia cada uma que botava a gente no fogo. Por exemplo, eu tenho um dedo quebrado, a única parte do corpo que Fazendo a quebrou cobertura dele. foi aqui. É porque ele tocou a bola assim, mais Entendi, pro já. atacante do que para mim. E aí eu tive que apelar, dar o carrinho. Quando eu dei o carrinho, tinha alguma coisa pelo chão prendeu. que quando eu pensei que tinha saído do lugar, só ficou assim. Aí eu corri fora e disse, põe meu dedo no lugar agora. Aí o rapaz disse, calma, quando virou assim, tava o osso fora. Ó. Ele quebrou, cara. Ele disse, vou terminar. Enrolou um negócio que eu terminei. Acho que faltava uns 3 minutos. Imagina a dor depois, né? Nossa, eu fui para dentro do vestiário, né, para a volta do segundo tempo. O treinador chegou e foi bem ríspido do Coca-Cola. Tu vai jogar ou não? Vai continuar ou não? Eu disse, eu gostaria. Aí ele, sério, sério. Mandou aplicar. Aplicou 4 anestesias. Passa dor, né? Aí Mas a rolou tudo, inflamação aí joguei. continua. Só que quando terminou Depois o jogo, aí vem esfriou, foi ruim. Foi uma noite em claro. É bom conversar com o pastor Carlos, que ele tem muitas histórias. Teremos outras oportunidades. Sim, sim, com certeza. Pastor, então só relembrando aí. Na próxima sexta-feira, na outra semana, às 3 da tarde, ou às 15 horas, como queiram, no ginásio Arthur Soccer, né? Arena Arthur Soccer, aqui próximo à TV Rio Branco, ali, ao Sim. lado do cemitério. Ali é rua Rio de Janeiro ou Minas Gerais? O endereço está Minas Gerais, só que pelo lado da Minas Gerais ele tem os fechou. dois lados, né? Ele fechou. Então está pelo outro, se eu não Do me outro engano, ali é lado. Rio de Janeiro, Rio né? de Janeiro, é. Que é a rua Isso. do Supermercado Araújo, Isso. vem direto, né? Legal. E ali que está o estacionamento aberto. Legal. E eu quero convidar, né? Aí na arte está convidando toda a imprensa, de forma geral, né? Convite para todos. E para a gente, para eles observarem lá como, ter uma ideia de como vai ser essa escolinha. E uma festa, né? A garotada lá uniformizada já. E lembrando que nós estamos abertos às inscrições. Mesmo após que começar, nós teremos as inscrições abertas para serem realizadas. Legal. Então tem um número aí na arte, o número é 9963-1454, que é o meu número pessoal, é esse número que eu uso para... Vamos ajudar aqui o patrocinador aí, ó, o Liras, que é Meu um amigo. colega nosso, um amigo nosso de infância, né? Só puxa aqui um pouinho para aparecer aí, ó, dá o close aí no Liras, isso. Liras. O melhor lanche da cidade. Aí aqui tem a sorveteria, 0 grau. 0 grau, tá certo. Eu estou completando 50 hoje. E os parabéns, olha só que honra. Deus abençoe. Muito bem, foi um prazer, pastor. Meu Querendo também. acrescentar algo, fica à vontade. Obrigado por mais essa oportunidade. E, como eu falei no início, estamos trabalhando em um projeto nobre. Estamos trabalhando com a herança do Senhor, que são os filhos, né? Impulsionando eles para o futuro. O Lira também era um baita zagueiro, né? Era um bom zagueiro. Sim, lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Vai jogar de zagueiro também. Só ele chegava mordendo. Então, muito obrigado pela oportunidade. Legal. O programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais boas entrevistas para você. Boa noite e até amanhã. Valeu.